Já vou dar meu bom dia para ela, nossa advogada querida. Bom dia, doutora. Bom dia. Você sabe que essa notícia de calorão, assim, não me agrada muito, aquele Não? calor. Não... Ai, eu adoro, eu adoro. Não precisa ser, acho que tudo que é em excesso, né? O frio em excesso, calor em excesso, a gente sofre um pouquinho. Fica difícil, assim, mas para quem trabalha mexendo com água, essas coisas, deve ser uma delícia. Quem pode curtir uma piscina, né? Oh, agora, delícia. Uma bom. praia, né, gente? Uma praia, ainda. é muito bom. Se eu for escolher uma estação, a minha é o verão. Eu adoro o verão. Eu gosto do outono. Eu gosto Fica no meio termo, né? Nem frio demais, nem calor demais. E você? Que estação que você gosta? Manda aí sua pergunta para a nossa advogada Roseli Bresciani, 991-22-2899. Já vamos começar a atender porque temos muitas perguntas do pessoal de casa. Doutora, vamos lá. Bom dia, parabéns pelo programa. Assisto aqui de Nova Aurora. Aê, tem que pegar aplausos, tá, Marcelo? Quando o pessoal se identifica, porque eu adoro, né, doutora? Põe os aplausos legal. aí. Obrigada, tá, pela audiência aí de Nova Aurora. O meu caso é o seguinte, minha ex-nora não deixa eu ver o meu neto. O pai da criança, o meu filho, faleceu e ela disse que não quer mais contato comigo. O que posso fazer para ver meu neto? É direito dessa avó conviver com o neto, não é, doutora? Sim, e direito também da criança, né, de conviver com a família avô, do pai, né? Até muito importante para o desenvolvimento emocional todo da criança. E que acontece, às vezes, de algum desentendimento entre a sogra, né, e a nora, e a pessoa decide que não vai mais permitir. Porém, a lei determina que a avó tem sim direitos de conviver com o neto também, porque o que a gente vê sempre é que vale a pena ser lembrado que o interesse é da criança. Então, o que o juiz, o Ministério Público vai entender? Que essa criança não está sendo protegida nesse sentido, ou seja, que ela não está convivendo com a avó. É um direito dela de conviver. Qual seria, então, a solução? Você vai entrar com uma ação de regulamentação de visitas, provando parentesco até o óbito do seu filho, e, nesse caso, o juiz vai determinar dias e horários para visitação, sim. Essa sua nora, gostando ou não, vai ser obrigada a entregar a criança para que você conviva com ela. Por exemplo, nós colocamos mais ou menos assim, de 15 em 15 dias, finais de semana, e também em período de férias. Né? Essa pergunta me faz lembrar de uma amiga minha, a Isa, que hoje, inclusive, me passou uma receita maravilhosa, cozinha divinamente. Aproveita para mandar beijo, doutora. Eu prometi mandar um beijo para ela. Um beijo, então, Isa, brigadão. Você é uma mulher guerreira, especial, que está sempre aqui assistindo o programa e eu te admiro muito. Ai, que bacana. Já vamos lá para a próxima pergunta. Tem uma pergunta bem importante para a advogada e não posso me identificar. Não tem problema, tá, gente? Não tem necessidade de se identificar. Tenho um filho com um homem bem de vida que é casado e tem outros filhos. Soube que ele fez um negócio para deixar meu filho fora da herança dele. Falaram que é um tal de tirar tudo do nome e deixar em vida para os filhos. Ele pode fazer isso com o nosso filho? Hoje em dia nós estamos assim, vamos dizer, o foco, né, está nesse planejamento sucessório, né, Elis? Todo mundo fala muito do planejamento sucessório, vamos resolver as questões em vida. E tem pessoas que, de repente, querem usar uma forma jurídica, né, permitida, que hoje nós chamamos até... E ela não disse o nome, mas assim, eu imagino que se está transferindo para os filhos, pode ser através de uma doação, e essa doação não pode ser feita ignorando um dos filhos. Tá? Então, mesmo se ela está dizendo, não, nós vamos dar um jeito de tirar o seu filho, né, que também é filho desse homem, provavelmente chegar a fazer, porque existem pessoas que fazem, esse negócio pode ser anulado. Tá? Eu imagino aqui, e que nós podemos falar, que a tão famosa e comentada holding familiar, que é a transferência dos bens para uma pessoa jurídica. Então, eu sou pessoa física, tenho 10 imóveis no meu nome. Pessoa física. Você cria uma holding.
que cria-se uma holding, que é uma pessoa jurídica, transfere todos esses bens para essa holding e depois faz doações de cotas para os filhos. Mas o seu filho não pode ficar fora dessa doação ou dessa transmissão, tá? Se acontecer, você procura um advogado para entrar com a anulação do negócio. Provavelmente só se a pessoa mentir, porque profissional algum vai fazer uma transação dessa sem levar em considerações toda a situação. Que esse filho não seja registrado no nome do pai, doutora? Não, se não for registrado no nome do pai, daí ainda depende de entrar com ação de investigação de paternidade, comprovar que é parente, que é o filho daquele homem, para daí ter os seus direitos reconhecidos. Se o nome do teu pai não consta na sua certidão de nascimento, você tem que ir atrás e buscar para que conste, porque senão não existe prova, né? Uhum. Existe só, assim, pai biológico, porém não está provado. Então, tem que resolver e acrescentar o nome do pai. Se ele não quiser registrar, pode-se buscar a justiça para uma investigação de paternidade. E provavelmente, com certeza, sendo pai, né, vai ter que registrar. Ok, esperamos aí ter sanado suas dúvidas. Qualquer coisa, manda mensagem de novo aí pra gente. Mais uma pergunta. Oi, tudo bem? Quero me divorciar. Meu marido recebeu uma herança que não terei direito, mas quero que ele deixe tudo para os nossos filhos através de holding. É possível? Falamos de holding, já chegou uma pergunta de holding. Então, aqui nós vemos uma situação de uma pessoa que já pretende utilizar, né, dessa possibilidade para interesse próprio, né? Nem dela, mas dos filhos. Porque realmente é assim, olha, se você está pretendendo constituir uma holding e já pensando no divórcio, então eu já te oriento, não faça isso. Porque quando vier a acontecer o divórcio, vocês vão ter que, de repente, estar desfazendo essa sociedade. Dependendo, essa holding familiar é um assunto assim que daria até um programa inteiro. Por quê? Porque a pessoa, de repente, pensa, nossa, mas qualquer pessoa pode fazer holding familiar? Se você tiver um patrimônio significativo, é importante até que se faça. Por quê? Porque vamos dizer que você receba aí R$30 mil de aluguéis por mês. Quando você vai declarar o seu imposto de renda, você vai pagar em torno de 27% de imposto sobre os valores de aluguéis que você recebeu durante o ano. Nesse caso, se esses bens estiverem dentro de uma holding, você vai passar a pagar no máximo 13, 14. Então, existem casos que realmente compensa fazer essa holding familiar. Nem todos os casos. A pessoa, quando fala planejamento sucessório, nós temos que ter em mente que a pessoa tem que ser organizada. Porque nós temos muitas pessoas aqui, que são nossos telespectadores aqui, que a gente conversa na rua e por tudo por aí, que eles, assim, um imóvel está só com escritura, outro imóvel ainda não fez inventário, ou enfim, está aquela situação, aquela bagunça. Uhum. Até quando eu disse rolo, e alguém falou para mim, nossa, você vai falar de rolo? Não é isso. Mas essa holding, ela vem para justamente estar ajustando toda a situação. Por quê? Porque realmente você vai fazer essa transferência para o nome dos filhos, só que você não pode pensar em, de repente, vou fazer o divórcio, porque não vai cumprir o objetivo. Resumindo, doutora, para ela, a holding não é a solução, já que ela pretende se divorciar. Qual outra forma dela garantir esses imóveis, que ela falou que nem quer para ela, mas que quer que esteja no nome dos filhos? Tem uma outra forma? Eu acredito que a forma seria, assim, através de uma doação, né, para esses filhos, vamos dizer, se ele concordar, né, porque às vezes é uma ideia que está só na cabeça dela e ele nem tá pensando assim. Ele concordando em fazer, vamos divorciar, vamos. Então, o que nós adquirimos até hoje vai ser só dos nossos filhos. Se você tiver um novo relacionamento, outros filhos, eu quero deixar resolvido o que ficou para trás. Então, nesse caso, pode ser feita uma doação, né, para os filhos, com usufruto para a pessoa, inclusive constando ali a cláusula de
incomunicabilidade de bens, ou seja, dentro da holding também se faz isso. Você fica com os bens sem a possibilidade de vir algum credor penhorar o bem. Se a pessoa casa, né, mesmo que seja com regime de separação total de bens, porém, ela continua herdeira. Já se tiver dentro dessa cláusula, tanto da doação quanto da holding, a pessoa não será mais herdeira. Então, eu, por exemplo, se eu quiser, de repente, deixar um bem só para o meu filho, para o meu neto, impedindo, no caso eu tenho filhas, né, que o meu genro tenha direito a alguma coisa, pode. Pode continuar, um dia eu encontrei um homem desesperado porque a filha dele tinha se casado com um homem que ele não suportava. E ele estava com medo já da herança que ia para essa pessoa. Eu falei, mas sua filha nem morreu, nem vai morrer tão já. Por que essa preocupação? Só que hoje, hoje não, já faz um tempo, né, que existe essa possibilidade de se fazer essa holding, você pode, de repente, já com essa doação, impedir que o cônjuge receba. Então, o que nós estamos vendo aqui? Que a fortuna a pessoa pode direcionar só para os descendentes dela mesma. Então, aquela velha história. Se quer ficar rico, ou nasce rico, ou casa com um homem rico, esse casar já era com essa holding. Porque a pessoa não vai mais conseguir receber o patrimônio, ser herdeira, né? Ok. Então, no caso da pergunta aí da nossa amiga, tem essa possibilidade, então, de doação para os filhos com usufruto em seu nome, porque daí você fica garantida, embora não queira esses bens no seu nome, tem a sua residência garantida aí para o resto da vida. Nome dele, né? Porque os bens são dele, né? Provavelmente. Mas ela falou que ela não quer para ela. Também então, poderia ser para usufruto dela, né? Não quero, não vou vender, não vou disponibilizar esses bens, porém vou usufruir. É uma possibilidade aí para essa nossa amiga que participou. Sim, isso mesmo.